manuseio depende do porte do motor, né? Então, tem motores que até a gente, para manuseio, usa esse tipo um ferro. Ele tem um olhal, você pega pelo olhal, um aqui, outro lá, né? Motores até 70 quilos, 80 quilos, às vezes até 100 são colocados de ponta cabeça. Então, depende da disponibilidade que você tem de espaço e local, né? Então, mas a questão de mobilidade, vamos dizer assim, você procura adequar, né? Não, isso não tem... Não. E não, vamos dizer assim, você não imputa um defeito no motor por causa desse tipo de manuseio. Na verdade, o mais crítico no motor com relação a manuseio é, por exemplo, um motor de grande porte você deixar parado. Eu vi. Você viu alguma coisa? Eu vi. E é fato verídico. Tem que fazer ele funcionar pelo menos um tempo, se ele ficar parado por mais de 6 meses. Isso. Ou funcionar, ou você fazer isso aqui só. Só mudar a posição das esferas do rolamento, né? Porque senão ela marca, e você coloca um motor novo na prateleira, e aí você liga dali um tempo, 2, 3 anos que está no estoque, e quando você vai ver, o motor tá chiando o rolamento como se fosse uma mancalização já sofrida, né? Ou também, se você guardar num lugar onde é que vibra muito, né? Se você mantiver, por exemplo, que ele tem salas de máquina, lembra das salas de máquina desse dia? Você não sei se hoje ainda é assim, provavelmente não deve ter mudado muito. Parece sei lá, parece uma geleia o chão. Apesar de ser tudo concreto, chumbado, ele vibra numa intensidade que não se imagina, por causa do diferente número de máquinas, né? Compressores e tal. Então, se você estocar um motor num ambiente que vibra, aí a deterioração do rolamento é muito grande. Muito grande mesmo. Então, esse aí é um cuidado. Mais do que claro, transporte também, se você bater um rolamento, né? Que é essa peça aqui. Se você está manuseando o rolamento e deixar cair no chão, já compromete a vida dele. Se você bater no rolamento, já compromete a vida dele. Então, são alguns cuidados que a gente toma aqui na hora da manutenção do motor, da substituição do rolamento. Substituir por um rolamento fabricado por um fabricante de qualidade e com métodos adequados. Motores menores, rolamentos menores, nós usamos esse dispositivo aqui para colocação do rolamento. Prensa manual aqui, para colocação rápida e vamos dizer assim, é um método com uma boa qualidade. Esses rolamentos aqui ainda vão ser sacados e vão ser substituídos. Então a gente procura sempre apoiar o rolamento nessa pista interna, nessa parte aqui de dentro. Então nós vamos empurrar o eixo aqui nesse cilindro e o rolamento apoiado aqui. Então a gente seleciona o tamanho correto que deu o rolamento, né? Ó, esse aqui fica um pouquinho folgado, então a gente vai girar aqui. E esse é o rolamento. Então você coloca o rolamento e empurra. Uma forma de você saber quanta força você está fazendo, sendo manual, e outra que ele vai estar bem alinhado, e também esse aqui você coloca, daí aqui é plano, você empurra aqui, até aqui, e é uma forma de você não empurrar pela pista externa. Se você empurrar, por exemplo, você está empurrando aqui, e ele apoiar na pista externa, quem vai sofrer a força da montagem vão ser as esferas do rolamento. E isso também marca e ele, na hora que você for fazer um teste, ou mesmo você ligando, ele apresenta ruído. Então, vamos dizer assim, já está danificado na montagem. Outro processo que a gente usa, vamos supor que isso aqui tem a outra parte, quando nós vamos colocar o rolamento, aí a gente pega, coloca esse rolamento aqui. Você quer fazer uma experiência? Nesses estudos que o pessoal tem aí na internet, alguns falam
sobre o número. Eu vou fazer uma medição antes, Adir, para eles perceberem. Acho que será que vai conseguir ver? Vamos ver aqui, ó. Agora tá mais fácil de medir depois, né? A hora que esquentar, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade. Se tivesse Deixa eu um ver eixo ali para eles verem, ficava... sim, pra para colocar no né? eixo, Mas aqui, ó, tá dando no meu 69,95, ó, se vocês quiserem dar uma verificada aqui, vamos ver aqui a medida, ó, aqui é 69,95 a medida. Vamos colocar aqui. Ele vai chegar aproximadamente a uns 120 graus. Não sei se chega a tudo isso também. Eu acho que oficialmente é para chegar a 120. Legal. Então, essa é uma parte fundamental da manutenção. Você evitar colocar uma peça já ou danificando a peça na hora da montagem, né? Para que lá você Desse equipamento aqui, ele é um dilatador térmico. Como é que ele funciona? Ele é um transformador, onde é que ele tem o primário com muitas espiras, na qual você liga em 220, e o secundário desse transformador é apenas uma na verdade o campo magnético é formado nesse ferro, né? Então lá embaixo, isso aqui é um C, lá embaixo tem o bobinado do primário em volta do núcleo, e aqui o secundário é formado, vamos dizer assim, o campo magnético é fechado por essa barra, e o secundário, o bobinado do secundário é apenas uma volta, que é a volta do anel do rolamento. Então, lá dentro você tem o primário, o secundário é esse aqui. O secundário é uma espina em curto. Então, a corrente elétrica que passa aqui, por exemplo, se ali nós temos uns 10 amperes de corrente elétrica, 10 amperes, aqui no secundário vai ser no mínimo umas 200 vezes mais. Pelo rolamento vai passar aí uns 2.000 amperes. Então, se você fosse medir a corrente aqui, a tensão, se você cortar aqui e medir a tensão entre os dois polos, vai ser bem baixo, talvez 1 volt. Mas a corrente elétrica vai ser altíssima. Então é essa corrente que faz aquecer e dilatar. A vantagem desse equipamento, tanto aquece, dilata a parte interna quanto a externa. Se você aquecer só a parte interna, ela força as esferas e marca também, apesar dele ser um equipamento, um elemento fabricado com aço e tratado para ter uma alta dureza, ele ainda assim é marcado pela compressão dos anéis de operação do motor. O maior problema mesmo é que pode acontecer que nem aconteceu aqui e ele vir a falhar. Aí o custo é altíssimo, porque além do custo da manutenção, você tem uma deterioração do equipamento e também você tem hora da tua máquina parada, uma linha de produção parada, às vezes o tempo que ela fica 1 hora numa linha parada te causa um prejuízo astronômico. Às vezes depende de embarque, você 69,5, ó, tá dando 70,4. Então aumentou 9 centésimos. Dá quase 1/10 de... Então, como a polga que a gente trabalha são 2 centésimos e aumentou 9, então você coloca tranquilamente com a mão no eixo, sem bater, sem fazer força, rápido, né? Porque em 2 minutos você aquece, coloca um, coloca outro. E desvantagem desse método, se tiver muito apertado, como a gente normalmente deixa 2 centésimos, se tiver com 4 centésimos, 5 centésimos, 6 centésimos de interferência,
você vai conseguir, como deu 9, você ainda vai conseguir com uma relativa facilidade colocar o rolamento, e na hora que esfriar ele vai dar quase 3 vezes mais o aperto que a gente estava esperando. Outra desvantagem, ou no mesmo, é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo efeito, é que se ele estiver folgado, você não sabe, às vezes está 0,0 a medida, você coloca, daí ele dilata e ali como é 0,0 ela prende, só que você não sabe quanta força fez. Ao passo que se você colocar numa prensa manual, você vai sentir quanta força você está fazendo, né? Mas, devido ao tamanho que você não pode usar daí uma prensa manual, daí vai para uma prensa hidráulica, você também acaba perdendo um pouco a sensibilidade na força que você está usando, então acaba sendo um método, como você substitui um rolamento, aí você faz um exame visual, ou às vezes você chega, se você tem alguma desconfiança da medida do eixo, você faz uma conferência. Às vezes, esse tipo de peça, dependendo do fabricante, ela pode vir com uma variação. O rolamento normalmente é um elemento de máquina muito preciso, mas já pegamos de marca boa com falha de medida. Você coloca, mas é novo, estava na caixa e está folgado. Então acontece, muito difícil, mas acontece. Foge. A vantagem que ele está falando é de colocar ele assim, ó, ele é por causa que você coloca com a mão, né? Se você colocar ele na prensa, aqui você vai ter que esperar ele esfriar para poder montar o resto do motor. Na prensa você já coloca ele e já pode montar o motor, porque ó, ele está quente. Se você colocar a tampa aqui em cima agora, né? A caixa da tampa aqui em cima, ela não vai entrar, porque ele está dilatado, né? Então você vai ter que esperar ele esfriar. Ó, essa medida de fora, ela deveria dar 0, ó. Ela está dando 15 centésimos. Então se você tentar colocar uma tampa, né? A tampa é justa, né? Bem justinha, ela não vai. Então, ela demora. E aí quando o rolamento Rolamento. ele vem danificado de fábrica, a peça é inutilizada? Inutilizado. É difícil. Muito. Porque hoje a gente só usa NSK, né? É para ser de ponta, né? De primeira linha, né? Não usa outros. Dilatador térmico, esse aqui é um rolamento que fundiu, ó. Vocês podem ver o estado dele, ele deve ter girado dentro do eixo, esse aqui não, esse aqui girou no eixo. No eixo. Ele travou esse rolamento e rodou em cima do eixo. Então travaram as esferas e como o rotor tinha, estava sobre a força do campo magnético rodando, né? Ele rodou e fundiu em cima do eixo. Mas esse aqui saiu sem precisar cortar. Na verdade, ele folgou. Ele corroeu O eixo? Daí folgou. E daí o estator pegou o rotor pegou no estator, né? Isso. Essa parte que pegou na parte de fora do motor. Então, quando tem peças danificadas, quais são os impactos que tem sobre o funcionamento do motor? Ele gera mais... ó, por exemplo, ela manda mais energia? Exatamente. Ele, por exemplo, que nem um rolamento danificado, ele vai causar ruído, vibrações. A variação no consumo de energia, sempre quando você tem um desbalanceamento ou uma vibração, a tendência é aumentar o consumo de energia. Mas vamos dizer assim, não seria alguma coisa que impactasse significativamente no consumo do motor ou no custo. Aqui dentro ele tem graxa, né? Esse rolamento aqui é velho, né? Nossa. Essa graxa ela tem que ser substituída, né? Depois de um tempo. Nós não trocamos a graxa, sabe? Então a gente já coloca. O rolamento ele é muito barato. Então essa graxa aqui, ó, você viu o tanto que ele aqueceu e ela não chegou nem a derreter, ó. Olha lá, a graxa mesmo, ó.
seria aquela coisinha branca lá, ó. Aqui, ó. Então aqui é sujeira, né? Esse aqui é pó, é alguma coisa que... Esse aqui, se você lavar ele, se for lavar bem lavadinho e tal, você pode usar num equipamento aí que dá pouca rotação, você pode usar ele muitos anos. Mas geralmente esse aqui tem 3.500 giros, né? Que ele dá por minuto, né? Então... Isso não é poeira, sujeira que isso, no rolamento. Trabalhando e é barulho de rolamento. Tá com problema, a gente vai trocar. Mas está rodando há 2 anos ou mais, acho que uns 3 anos, 4, já com problemas. Só que não tem afetado a qualidade da usinagem, nem precisão, nem acabamento. Só que a gente tem receio que aconteça isso aqui, né? Amanhã ou depois possa trancar, daí pode danificar mais coisa. Mas, então, tem... Mas acontecer essas falhas na parte interna do rolamento? Na verdade, o que aconteceu aqui? Pode ser, vamos dizer, pelo uso, pela... Opa! As causas que levam o rolamento a falhar. 1, se entrar água. 2, se de repente ele trabalhar num ambiente onde é que a temperatura seja mais alta do que o lubrificante dele suporte. Vibração da carga. Que outro problema poderia ser? Uma montagem mal feita, rolamento de uma má qualidade. Mas a tua pergunta específica era? Sobre esses problemas que acontecem na parte interna. Como é que você identifica ou por que causa? Então, o que acontece? Vamos supor, a lubrificação envelheceu, entrou poeira, entrou água, ou mesmo pelo uso, vibração, começou a danificar aqui. Começou a gerar uma folga nas esferas e entre as esferas e as pistas. Aí o que acontece? O problema é progressivo. Às vezes vai aumentando folga ou às vezes pode chegar a um ponto dessas folgas começarem a gerar uma certa temperatura, porque ele começa a bater e tal, ou travar pelo desgaste irregular das esferas, elas não rodam mais direito, começa a travar e começam a rodar, vamos dizer assim, sem giro. Elas começam a fazer uma translação sem giro as esferas, porque elas têm que girar para diminuir o atrito. E esse aumento de atrito vai aumentar a temperatura, que vai gerar um aquecimento, dilatações, e acontece isso. Pode ver que isso aqui azulou, né? Então, provavelmente, sofreu um aquecimento muito alto. Ele chega a aquecer tanto que, às vezes, quando você tem um eixo com uma polia, ele chega a entortar o eixo do motor. Chega até a quebrar eixo de motor de 70 milímetros de diâmetro, por causa do aquecimento do rolamento. Então, geralmente, um rolamento vai falhar ou porque está com pouca interferência também com relação ao eixo. Se você deixar com muito pouca interferência, ele começa a girar em cima do eixo e pode até cortar o eixo. Geralmente, o que acontece? Ele inicia uma falha no eixo, porque à medida que ele vai aumentando a folga aqui, começa a raspar o rotor, que é bem justo, né? Essa parte aqui é o rotor e esse aqui é o estator. Ele gira com geralmente uma folga que nem num motor desse, de 6 décimos de milímetro. Então não chega a dar 1 milímetro entre essa peça aqui e essa aqui, né? Então, claro, são motores diferentes, né? Mas geralmente para visualizar, né? Então qualquer folguinha, qualquer desgaste que acontece no eixo, aquela peça começa a raspar aqui. E geralmente, se não tiver que nem o Adir estava falando para vocês, um dispositivo de proteção eficiente, ele começa a raspar, deitar essas lâminas e pode chegar até a queimar o motor, né? Geralmente acontece isso. E as peças que mais dão problema geralmente são o rotor e... O motor elétrico é uma máquina muito simples, né? Ela é composta basicamente de uma carcaça, de um estator, né? Que é esse pacote de lâmina com o bobinado, as tampas, o rotor, que é essa peça, e os rolamentos. Então tem muito pouca coisa para dar problema. Geralmente o que acontece? Problemas se entrar água com eletricidade, vocês sabem no que dá, né?
Então, dá curto-circuito, a entrada de algum material estranho, ou às vezes até o rolamento quebra e uma parte do rolamento vai para o bobinado e também uma parte metálica também fecha um curto. Que nem esse aqui, em especial, esse motor, queimou essa bobina aqui, que é a bobina de partida. O que aconteceu? Essa bomba, esse motor é de uma bomba de piscina. Ela ficou muito tempo parada e aí criou uma crosta na bomba e travou a bomba. Aí quando ele foi partir, quando ele foi ser usado, foi partir, como estava travado, o torque de partida desse motor é muito baixo, ele não conseguiu partir. A pessoa não tinha um dispositivo de proteção, ficou ligado e queimou. Então, essa pode ser uma das falhas. Outra, que nem eu comentei antes, um grande número de falha de motor é devido à mancalização, por aquelas questões que a gente já comentou. Outra causa grande de defeito é uma sobrecarga. Por exemplo, numa bomba d'água é meio difícil, desde que ela esteja instalada funcionando, sobrecarga praticamente não vai dar, porque ela vai fazer força conforme a água que ela bombeia, né? Se ela foi projetada e está tudo dentro do acordo, não vai dar. Mas, por exemplo, um quebrador de milho de uma máquina, ou se você aumentar a carga dela, por exemplo, você pode andar, vamos dizer, a 2 metros por segundo numa tábua, por exemplo, se é uma circular, e você anda a 4, você vai aumentar o esforço em cima da serra, daí pode queimar. Ou um quebrador de milho, que é para quebrar, vamos dizer, 10 quilos por minuto, você abre e deixa vazar 20 quilos, então a sobrecarga vai fazer com que o motor seja sobre-solicitado na potência, aí vai gerar como o motor elétrico ele é projetado para fornecer uma determinada potência, mas se você solicitar um pouco a mais, ele vai fornecer essa potência a mais, só que ele vai te cobrar em aquecimento, ele vai sobreaquecer. Então esse sobreaquecimento ele pode suportar até um determinado nível. Se passou disso, o verniz começa a ser apetado e pode entrar em curto. Outra possível causa de queima vamos dizer assim, é uma subtensão. De repente a energia fica fraca, daí é como se tivesse aumentado a carga para o motor. Ou uma sobretensão, também pode, aí aumenta a corrente no motor, também gerando um aquecimento e uma falha. Se o motor é trifásico, de repente um desbalanceamento entre as fases ou falta de uma das fases. Picos de tensão, por exemplo, um raio ou uma oscilação de energia. Outro problema por exemplo, quando você trabalha com inversores de frequência e esses inversores forem instalados muito longe do motor. Por exemplo, geralmente aconselho, é uma coisa que vem para cá o pacote bobinado. Ó, esse aqui foi um que raspou. Deixa eu ver. Tá vendo ali, ó, esse brilho aqui dentro? Ó, aqui raspou o rotor, raspou no pacote. Provavelmente ou folgou tampa, ou folgou o rolamento, ou o eixo. Então o rotor raspou. Isso aqui deve ter causado um aquecimento e queimou, daí deve ter produzido um curto no bobinado. Então vai ter que bobinar o motor por problema mecânico isso aí. O que causou a queima foi isso. Então daí ele vem para cá, o motor, aqui ele é cortado, ó, isso aqui provavelmente uma sobrecarga, que queimou o parelho. Então esse fio aqui é cortado, tirado do motor. Daí isso aqui vai para reciclagem, né? Daí o motor fica assim, sem o fio queimado. Aí ele vai ser ou jateado por dentro ou lavado, né? Para se poder trabalhar. Depois que a gente faz esse trabalho de limpeza e preparação do pacote, aqui também, ó, a outra que vai ser cortado. Já foi cortado lá, agora você tem que puxar. Você vê que isso aqui... Deixa eu ver como é que é esse aqui, ó. Isso aqui tá... Então, o pior trabalho na manutenção do motor é retirar o fio. Então, porque aqui você vê que você vai ter que pegar e puxar para fora esse fio. Imagina isso. E esse aqui também, pelo jeito, ó, também raspou. Então, você vê que o problema com mancalização é muito sério. Então, boa parte dos motores... E aqui a gente tem um torno mecânico, vamos dizer assim, a parte
da empresa onde é que a gente faz a manutenção da parte mecânica. Então, quando precisa preencher uma tampa ou preencher um eixo que folgou, então a gente faz aqui. Mas não, a presinha não prensa para colocar e tirar rolamento e polias. Essa aqui é uma máquina também para sacar rolamento e polia. Então isso aí também é um trabalho complicado também, essa parte mecânica de resolver o problema porque às vezes vem polias que pesam 70, 80, 100 quilos no motor. Então você tem que ter uns dispositivos aqui senão você nem começa a fazer a manutenção no motor, né? Aconselha-se que vocês vão trabalhar muito com dosadores, esse tipo de coisa. Então usa-se inversores de frequência para controlar, para variar a velocidade do motor e vazão de bombas, né? Então o que acontece? Quando você instala um motor muito longe, gera-se o inversor muito longe do motor, gera-se um efeito corona. Não sei se vocês estão lembrados lá da física, que são picos de tensão que rompem isolação, né? Então isso também tanto afeta o cabeamento como afeta o motor. Então hoje se usa muito em máquinas esse sistema de controle por inversores de frequência, né? Que eles transformam a corrente alternada em contínua e depois eles pulsam na frequência que você quer que trabalhe, né? Como esses motores são motores de indução, conforme você variar a frequência, você vai variar a velocidade dele. Os inversores, eles ajudam naqueles problemas de queda de energia, de pico, ou não? Olha, de pico talvez ele filtre alguma coisa, porque ele tem capacitores, alguma coisa assim. Mas na queda de energia não, porque ele só faz essa transformação. Ele não tem a finalidade de estabilização, sabe? Ele não tem essa finalidade principal, né? Outra coisa que pode danificar bastante o motor é o número de partidas. Se você tem um motor que ele trabalha em regime intermitente, você dá muitas partidas, quando você parte o motor de indução, a corrente chega a subir 7 vezes a corrente nominal dele. Então, isso também gera um aquecimento anormal do motor, né? Porque ali está com os fios, né? Só que ainda não foram instalados os cabos para você fazer a conexão. Porque se você olhar aqui, ó, se você mandar isso aqui para o cliente, o que ele vai fazer, né? Falar, ó, liga teu motor aí. Até teria condições dele ligar aqui, né? Mas fica um negócio meio complicado, né? Sem marcação, sem nada. Então ele deixou aqui só para a questão de não ficar espalhada os fios, não tem função nenhuma essa colocação. Esse aqui é de empilhadeira? Esse aqui é de empilhadeira. Esse aqui é provavelmente um motorredutor, vai acoplado 48 volts, 24 ou 48? Alguma coisa assim, né? Provavelmente até 48, porque aqui é pino, né? 24 sai até... todos os cabos. Sai todos? Aqui, então, aqui ele já amarrou as costas do motor, né? Aqui, ó. Aqui ele já pegou, colocou isolante, isolou as fases para evitar... como existe diferença de tensão entre as fases, em alguns casos ela é tão crítica que chega a romper a isolação. Em outros não tem tanta necessidade. Esse aqui a gente faz mais por uma questão de exigência como o cliente, todos os motores dele são feitos com isolação, para manter o padrão para ele, a gente também isola. Não haveria necessidade. Nesse caso não apresenta romper, é muito difícil ele falhar por curto entre bobinas. Então aqui já estão os fios, aí ele corta os cabos de saída e começa a colocar, vamos ver se tem ali, aqui não tem nenhum, aqui também ainda ele está começando as costas, não tem nenhum em meia viagem aqui. Mas daí, ele tendo o motor estando nesse estado, ele coloca os cabinhos de saída e depois ele amarra os cabos, como vocês podem ver. Vamos passar para cá. Olha a bomba da química aí, bomba de inox. Aí os motores são amarrados, né? Os cabos de saída são soldados nos cabos nos condutores de cobre do bobinado.
Aí ele faz uma bandagem para segurar, para na hora que você vai trabalhar não romper, né? Não sair. Então ele pega, dá uma arrumada, que nem aqui nesse caso, ele tenta acomodar o fio, amarra e depois ele traz para cá para o envernizamento. Aí é passado um verniz em cima do motor, derramado um verniz, com a finalidade, esse verniz, de compactar o bobinado. Ele ainda está verde, está mole. Depois, quando ele seca, ele fica duro, para evitar que a vibração do fio venha descascar, né? Porque esse fio aqui ele tem uma película que reveste, que isola um fio do outro. Se essa película se romper, o motor falha. Então esse verniz é jogado aqui, passado, para ter essa finalidade de compactar a bobina para evitar que ela vibre. Pode ser que nem aqui, verniz ao ar, esse verniz vai curar ao ar, né, simplesmente aqui. E aqui nós temos um outro tipo de verniz, que é um verniz para cura em estufa. É um verniz que dá uma impregnação melhor, uma resistência mecânica maior. E também ele ajuda um pouco na prevenção contra a água. Esse verniz não tem essa finalidade de revestir o fio, só para evitar a vibração, para compactar. Mas esse com secagem a estufa, conforme a aplicação, se é pouca água que ele vai ficar exposto, ele até consegue dar um benefício. Aqui os cabos podem ser de PP, polipropileno. Esse aqui é silicone, o revestimento do cabo, né? Então ele fica extremamente macio quando é de silicone, e também ele resiste a uma temperatura mais alta que o PP e tem uma boa isolação também. Então esse cabo aqui é para resistir até quase 200 graus, eles falam, mas não dá tudo isso. O PP é 120, 130 graus, né? Ventila bem e consegue tirar bastante potência de um tamanho pequeno de motor. Esse motor aqui é 300, esse aqui, Edir, ou quanto? Esse aqui 300? 300 CV. Esse aqui se você colocar num carro do Elon Musk, esse aqui toca uma carreta. Esse aqui é a mesma coisa, é a potência de um caminhão grande aqui. Uhum. Então, claro que os motores deles são uma forma construtiva um pouco diferente, mas é basicamente isso aí. É um estator, um rotor e ferro. Como é feito para ligar um motor novo? Chega um motor, é feito um motor novo, primeira vez você vai ligar ele. Como que é feito? Tem algum cuidado especial? Não. Conectou na rede, você pode ligar, ele não tem maiores problemas. Vocês viram lá aquele motorzinho que eu mostrei da máquina, daquela bomba de piscina? Sim, ele está queimado. Então esse motor, quando ele chega, só para mostrar o trânsito aqui que a gente faz. Então o motor já vem assim, limpo. Aí aqui são preparados os isolantes que vão dentro do motor. Esse é um filme de poliéster. Conforme o tipo de motor, a gente usa uma espessura. Conforme a aplicação do motor, você usa um filme de poliéster ou você usa um filme, que nem esse aqui é um outro material. Ele absorve um pouco mais de umidade que o poliéster, evidente, né? Que é o papel. Só que ele tem uma rigidez dielétrica maior. Então, ele vai isolar melhor o motor. Só que o problema é que ele pode absorver umidade. Então, se é um lugar onde tem umidade, não se recomenda esse tipo de isolante, sim o poliéster. Então, o motor vem para cá, ele é isolado. Aí, aqui é onde o pessoal coloca as bobinas, né, que não está sendo colocado naquele grande, é colocada a bobina dentro do motor. Então, aqui tem uma pessoa que faz bobina nessas bobinadeiras, ou se não nas manivelas manuais. Aí está pronta a bobina, daí a pessoa vem e coloca manualmente aqui dentro o fio. Aí ele fica assim. Aqui já estão todos colocados os fios. Pode ver que tem vários tipos diferentes aqui de bobinado, né? Você vê, ó, tem esse tipo aqui, esse aqui é um monofásico, esse aqui é um bobinado trifásico. Monofásico, trifásico.
esse aqui é um monofásico, esse aqui é um motor de 3.500 giros, esse aqui é um motor de 2.8, esse aqui é um motor de 800 giros, né? Então, pelo número de bobinas, é o número de ciclos que ele faz por minuto, por segundo, como Para as queira. bobinas, como você identificou qual é monofásico ou trifásico? Então, o trifásico, ele tem sempre três fases, ou três conjuntos de bobinas. O monofásico, ele tem 2, 4, 8, sempre múltiplos, múltiplo de um par. E o trifásico sempre 3 vezes. Aqui, se você for contar, ó, tem uma bobina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podia ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, mas pelo formato e colocação das bobinas, e como a gente está todo dia aqui, sabe que é trifásico. Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobinas. Então, é um motor monofásico. Um motor monofásico de 4 polos. Então, ele vai girar 1.700 giros. Mas esse aqui é um motor trifásico. Esse aqui é um motor Esse aqui é um motor monofásico. Esse aqui o estator fica para o indutor, que é o estator, ele fica dentro e o que roda é fora. São uns tipos de ventiladores. Então esse aqui é interessante, é um motor um pouco diferenciado. Então, também aqui que você pode notar, são diferentes tipos de carcaça. Ó, esse aqui é ferro fundido, esse aqui é alumínio, esse aqui é chapa, esse aqui é uma chapa de inox. Então, cada aplicação tem um tipo de carcaça, né? E também o tipo de fabricação do motor, né? Bitolas de fio diferentes, né? Para cada tipo de motor. Então, para cada projeto de motor, você tem que usar uma determinada seção de fio, né? Ou menores, geralmente mais fino, maiores, geralmente mais grosso, né? E aqui, que nem vocês estavam, você questionou lá a questão de mobilidade, né, do motor. Então, para você trabalhar com o motor daqui, o motor tem que ser girado durante a colocação das bobinas. Então, a gente coloca esse pórtico em torno da mesa e aí com 2 talhas você vai girando o motor. Você suspende de um lado, coloca uma corrente de outro e vai girando o motor de maneira que fique prático para colocação das bobinas, né? Depois é suspenso e colocado no escorredor de verniz, esse também o mesmo processo, quer dizer, antes disso, bandagem das costas, feita a ligação, bandagem da cabeça da bobina, depois colocado no verniz, estufa, depois ele vem para a montagem. A montagem é feita aqui, agora nós estamos preparando mais um setor aqui de montagem, né? Que vai ser aqui. Estamos fazendo... Aqui, se vocês vierem daqui 5 anos, nós vamos estar em mudança, como sempre.